Olá, na aula de hoje, a aula 24A, nós vamos falar sobre there to be. There to be. Na verdade, nós já havíamos visto there to be na lição 9A. There is, there are. Mas vimos essa expressão aqui com sentido de haver no presente. Nessa lição, veremos em todos os tempos, all tenses. Então, lembrando que there mais o verbo to be significa haver. Relembrando, então, que no presente nós temos there is e there are. There is, there are. Presente do verbo to be. Há um aluno na sala de aula. There is a student in the classroom. Mas no plural, there are students in the classroom. Para perguntarmos, já que temos o to be, is there a student in the classroom? Are there students in the classroom? E para negar, there isn't, there aren't. Mas se quisermos dizer havia ou houve, aí já é passado do there to be. Utilizaremos então o verbo to be no passado. There was a student here e there were students here. Ok? There was, there were. Singular, plural. Pergunta. Was there a student here? Were there students here? Se quisermos dizer não havia ou não houve, there wasn't, there weren't. Bem fácil. Já em relação ao futuro, lembre-se que haver é there mais o verbo to be, não é isso? Então, como é futuro, o to be estará nesse tempo. Lembrem que o futuro do verbo to be, will be. Utilizaremos então there will be, haverá. There will be somebody here, singular. There will be some people here. Haverá algumas pessoas aqui, plural. Como will be é igual para todas as pessoas, I, you, he, she, it, para todas as pessoas, ele vai servir tanto para o singular quanto para o plural, sem alterar sua forma. There will be, haverá. Para perguntarmos, como nós temos aqui o auxiliar will, perguntaremos com ele. Will there be somebody here? Na verdade, anybody here, porque na pergunta utilizaremos any. E aqui, will there be any people here? E negando, negaremos com won't, que é a negativa de will. There won't be anybody here. There won't be any people here. Lembrem que some em frases afirmativas. Frases interrogativas e negativas utilizamos any. Já no conditional, mais uma vez lembre-se que haver é there mais o verbo to be. Como é condicional, o to be estará no condicional. No caso, would be. Lembre que o condicional do verbo to be é would be. Haveria um lugar para ir. There would be a place to go. There would be a place to go. Haveria lugares para ir, plural. There would be places to go. Isso aqui serve tanto para o singular quanto para o plural, porque would be é para todas as pessoas. I, you, he, she, it. Ok? Para perguntarmos, já que temos o auxiliar would, fica would there be a place to go? E negando, there wouldn't be a place to go. Would there be places to go? There wouldn't be places to go. Até aí, tudo muito fácil. Vimos como dizer há, houve, haverá, haveria. Notem que o haver está conjugado. Há, houve, haver, haveria. Portanto, utilizaremos o verbo to be no presente, no passado, no futuro ou no condicional. Observem que there, be, haver é infinitivo. Então, haver é there, be. Porém, se eu quiser dizer havido, é particípio. Então, é o there mais o particípio do verbo to be. There be, haver. There been, havido.
Para fazermos as formas compostas, as demais palavras vêm entre o there e o be, ou o there e o been. Observem, é bem simples, apesar da construção ser totalmente nova para a gente. Pode haver. Só um momento. Pode haver. É infinitivo, haver. Então, there be. O pode vem entre eles, ficando there can be. Pode haver. Deve haver. There must be. Haver é there be. O must vem entre eles. Deveria haver. There should be. Deveria é should. Vem entre eles o there e o be. Haver. Poderia haver. There could be. There should be. There must be. There can be. Notem que estamos utilizando modais, então, para perguntarmos, se quisermos dizer pode haver, perguntamos com modal. Can there be? Must there be? Should there be? Could there be? E para negar, já que temos o modal, negamos com ele. There can't be. Não pode haver. There mustn't be. Não deve haver. There shouldn't be. Não deveria haver. There couldn't be. Não poderia haver. No caso do particípio, havido, lembrem que there been, com o particípio do to be. Havido, there been. Portanto, se eu quiser dizer tem havido, there been, o tem vem entre eles, has ou have. No caso aqui vai ser para singular e aqui para o plural. There has been, tem havido, no singular. There have been, tem havido, no plural. Tinha havido. There had been. There had been. Para perguntarmos, has there been? Have there been? Had there been? E para negar, já que temos o has, have, had, são os auxiliares dos tempos perfeitos, porque nós temos have mais particípio, negamos nele. Então, there hasn't been. There haven't been. There hadn't been. O que mais nós temos aqui? Terá havido. Da mesma forma, lembrem que havido é there been. Esse terá, will have, vem entre eles, ficando there will have been. Teria havido. Havido é there been. O teria, would have, vem entre eles. There would have been. Para perguntarmos, will there have been? Terá havido? Would there have been? Teria havido? E para negar, já que temos o auxiliar will ou would, negamos com o auxiliar. There won't have been. Não terá havido. There wouldn't have been. Não teria havido. Sobre formas compostas com modais. Vale a mesma regra do que falei até então. Pode ter havido. Havido é there been. O pode ter vem entre eles. Can have. There can have been. Ou there may have been. Aí você vai analisar se é poder com sentido de capacidade, permissão, possibilidade. Poderia ter havido. There been, havido. O poderia ter vem entre eles. Could have, there could have been. Deve ter havido. There must have been. Para perguntarmos, já que temos modal, perguntamos com modal. Can there have been? Pode ter havido? Could there have been? Poderia ter havido? Must there have been? Deve ter havido? E para negar, negamos com os modais também. There can't have been. There couldn't have been. There mustn't have been. Deveria ter havido. There should have been. Should there have been? There shouldn't have been. Então, para fazermos interrogativas e negativas, vale o seguinte. Se tiver to be,
Pergunta com to be. Se tiver modal, can, could, might, may, must, should, pergunta com modal, como fizemos aqui em cima. Se não tiver nem to be nem modal, utilizamos o próprio auxiliar. Has, have, had, will, would e perguntamos com eles. Assim como também negamos com eles. Uma dica que nós damos para vocês, enquanto estiverem fazendo exercícios, até vocês se acostumarem com essas construções, porque elas não são familiares para a gente. Monte a oração na afirmativa e depois passe-a para interrogativa ou negativa. Aí, dessa forma, vocês vão começar a se familiarizar com a construção. Por exemplo, se no exercício aparecer, poderia haver uma chance para nós? Poderia haver. Visualize isso como uma afirmativa. Poderia haver uma chance para nós. Haver é there be. O poderia vem entre eles. Could. There could be a chance for us. Portanto, na interrogativa, could there be a chance for us? E se quiséssemos negar, there couldn't be a chance for us. Não poderia haver. Um outro exemplo. Teria havido um lugar seguro? Pensem nisso como uma afirmativa. Teria havido um lugar seguro. Então seria havido there been. E o teria, would have, vem entre eles. There would have been a safe place. Um lugar seguro, a safe place. Pergunta. Já que temos auxiliar, would there have been a safe place? Colocamos o auxiliar antes do sujeito. Would there have been a safe place? Negando, caso quiséssemos negar, there wouldn't have been a safe place. Já que temos would, negamos no próprio auxiliar would. Wouldn't. Antes até de eu explicar os verbos, apresentar os verbos dessa lição, vale dizer uma coisa. Quando eu digo há um livro na mesa, é como se eu dissesse tem um livro na mesa. Há alguém no banheiro? Tem alguém no banheiro? É a mesma coisa. Então podemos perceber que ter e haver podem ter o mesmo sentido. Portanto, toda vez que nós quisermos dizer ter em inglês, por exemplo, tem algo para eu fazer aqui? Devemos perceber que se esse ter tem sentido de haver ou não. Porque se tiver sentido de haver, ele será construído como há. Então, tem alguém aqui, na verdade vai ser há alguém aqui. Is there anybody here? Já o verbo to have, ter, ele é ter com o sentido de posse, ou ter com o sentido de obrigação, e não com o sentido de haver. Muito cuidado com isso. Nossos verbos da lição são to prefer, preferred, preferred. Preferir. Há alguém que prefira pizza ou tem alguém que prefira pizza? Is there anybody who prefers pizza? To need, needed, needed. Precisar ou precisar de. Pode ter havido algo que eu precisasse. Pode ter havido. Havido é there been. O pode ter, may have, de possibilidade, vem entre eles. Então, there may have been something that I needed. Precisasse. Lembrem que precisasse, isso aqui é passado do subjuntivo. Portanto, passado do verbo to need. Needed. There may have been something that I needed. Se eu quisesse perguntar, ficaria may there have been anything that I needed? E por fim, o verbo to want. Wanted, wanted. Querer. Se vocês quiserem, haverá uma chance de aprender inglês. If you want, haverá. There will be a chance to learn English. Haverá. O verbo, o haver, ele está conjugado no futuro. Então, utilizaremos o verbo to be no futuro. Will be. Haverá. There will be. If you want, there will be a chance to learn English.
Recomendo que assistam esse vídeo mais uma vez, pelo menos. Façam seus exercícios e, em caso de dúvidas, tire suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Bye, bye.